Olá, de olho na tela que nós vamos iniciar a terceira parte da videoaula 3 da disciplina Psicologia da Educação. Vamos agora conhecer e caminhar um pouquinho pelo terreno da afetividade e da sexualidade. Nós vamos conhecer e compreender um pouco mais sobre a psicanálise da educação. Vamos lá? Antes de tudo, é necessário entender o que é psicanálise. Bem, a psicanálise ela é a área de investigação da mente humana. É uma ciência de interpretação que oferece uma chave de significado com base nas explicações não óbvias, ou seja, explicações que estão no subconsciente ou no inconsciente. O principal objetivo da psicanálise é a interpretação de suas representações mentais, como sonhos, desejos, pensamentos, lembranças. É a partir dessa abordagem que o psicanalista ele pretende entrar em contato com o subconsciente e oferecer ao seu paciente a possibilidade de autocura por meio da psicanálise. Dessa forma, a ação consciente do psicanalista é o de fornecer as chaves para a psique do paciente, como se fosse um espelho. A origem da psicanálise se dá no século XIX, a partir dos estudos da psique humana, feitas pelo médico Sigmund Freud, em 1881. Quando ainda trabalhava no Hospital Geral de Viena. Certamente vocês já ouviram a famosa expressão, quando se trata de algo relacionado à sexualidade, a desejos reprimidos, a sonhos, Freud explica. Vocês já devem ter ouvido, né? Então, é porque o Freud é o pai da psicanálise. Segundo Freud, a psicanálise seria a profissão de pessoas leigas que curam almas. No sentido científico da palavra, alma seria o equivalente à mente ou à inteligência. Atribuído esse valor à condição de patologia que existem e afligem a pessoas no mundo inteiro. Freud ele se interessou em compreender os problemas mentais, as doenças da mente. Até o fim do século XIX, os problemas mentais eles eram tratados como doenças exclusivamente físicas, né, por médicos. Mas também havia outros médicos, né, que não tinham essa formação na psiquiatria ainda, como o francês Jean Martin, que utilizava a hipnose como uma forma de curar seus pacientes. Mas Freud ele estava insatisfeito com esse método, né? Ele se interessava em estudar os problemas de saúde, os problemas da mente humana, as doenças mentais, estava insatisfeito com essa questão da psicanálise, com essa técnica da hipnose, né? Na verdade, psicanálise não, da hipnose, e fundou a psicanálise, no qual utilizava o método da livre associação. Freud acreditava que os desequilíbrios psíquicos eram consequências da repressão de sentimentos. Dessa maneira, e de forma consciente, o paciente, ele, durante as sessões de psicanálise, ele deveria externar suas angústias e medos, mediados, portanto, pelo diálogo entre o paciente e o psicanalista. Freud analisou temas como a histeria, a neurose, a psicose, a sexualidade, os desejos sexuais, os sonhos, o inconsciente. Freud também atuou como médico e pesquisador em áreas como a neurologia e a psicologia. Foi ele um dos primeiros a propor o uso de cocaína como analgésico estimulante para tratar transtornos mentais. Bem, agora chegou aquele momento em que eu recomendo dar uma paradinha no vídeo para que façam a leitura da unidade do nosso caderno didático,
que é muito importante para a compreensão deste assunto que eu estou tratando aqui na terceira parte da videoaula 3. Por favor, pare um pouquinho agora e leia a unidade 9 do nosso caderno didático. Depois volte aqui, porque nós vamos dedicar a conhecer as contribuições da psicanálise para a educação. Ok? Vamos lá. Sugiro também que leia a página Para Saber Mais, Conceitos da Psicanálise Freudiana. Bem, eu creio que agora que você está continuando a ver esse vídeo, é porque as leituras que eu indiquei antes, você já tinha dado a pausa, já fez as leituras. E elas foram realizadas com sucesso, ok? Pois bem, entendendo que você já tem condição suficiente de compreender os conceitos trazidos pela psicanálise, bem como as principais fundamentações a partir das leituras realizadas, eu optei por seguir esta aula aqui, destacando as contribuições da psicanálise para a educação em uma perspectiva mais macro da teoria, mais micro da realidade prática. Mas agora eu gostaria de deixar claro que, quando falamos em psicanálise, não estamos referindo somente aos conceitos freudianos, não estamos nos referindo somente à teoria de Freud, né? Estamos falando também de conceitos importantes trazidos por psicanalistas como o Jacques Lacan, que trouxe contribuições importantes sobre o inconsciente, a linguagem, o imaginário. Falamos também de André Guin, que era conhecido por tomar grande influência dos demais psicanalistas, entendendo a psicanálise de formas diversificadas. Também o Donald Ward Winnicott, que criou a teoria de que deveríamos dar prioridade em relação aos cuidados maternos. Com isso, as mães seriam o principal caminho para alcançar o pleno potencial ainda em nossa infância. Também falamos sobre as contribuições de Wilfred Bion, de Melanie Klein, entre outros. Ok? Bem, se fizermos uma avaliação mais geral, né, da psicanálise, nós podemos afirmar que ela tem um grande legado de interferências na área educacional. Foi ela que nos possibilitou realizar o levantamento de questões realizadas ao funcionamento psíquico do ser humano. Também a relação de transferência aluno-professor, ao prazer em aprender, a questão do desejo, do querer, a terapêutica da educação, a linguagem, o pensar o sujeito do inconsciente no processo de ensino-aprendizagem. Com esse novo olhar, foi possível, então, a partir da psicanálise, reconhecer que há sujeitos de desejo. E é por isso mesmo que os indivíduos envolvidos eles podem construir e transmitir sua marca histórica como resultados dos processos educacionais. Afinal, é pela via do desejo que o sujeito faz relação com o que está em sua volta. Nesse sentido, essa transmissão ela pode ser compreendida como um processo de aprendizagem que se dá sempre em uma construção mútua entre educador e educandos. Também devemos reconhecer que o espaço educativo precisa ter cuidado com os estudantes, para além dos cuidados específicos programados. A psicanálise nos permite afirmar isso. Em razão disso, podemos dizer que a psicanálise e a educação contribuem uma com a outra ao elucidar que o espaço educativo precisa também desenvolver trabalhos que abarquem o cuidado com os aspectos emocionais. Temos que ter cuidado com os aspectos emocionais.
Não é apenas os aspectos puramente objetivos, né? Aquela forma quantitativa em que avaliamos o conhecer, o saber, o entender. Mas devemos avaliar todos os aspectos emocionais que está envolto nesse processo de aprendizagem, no processo educativo, já que esses fatores eles interferem significativamente no desempenho escolar do sujeito. Outra contribuição da psicanálise para o contexto educacional é reconhecer e trabalhar com todos os processos transferenciais que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. A psicanálise ela busca entender como esses aspectos eles são estabelecidos e como podem ser manejados, trabalhados pelo educador, pelo professor, para potencializar o processo educativo. Bem, eu já disse que a teoria psicanalítica, ela pode ajudar o professor a lidar com os processos transferenciais, ok? Que podem ser revelados no processo de ensino-aprendizagem. Mas o que são esses processos transferenciais? Na psicanálise freudiana, a transferência ela é definida como redição de impulsos e fantasias despertadas e tornadas conscientes durante o processo de desenvolvimento da análise, e que trazem como característica a substituição de uma pessoa anterior pela a do médico. Isso no processo da psicanálise. Ainda no processo de transferência da psicanálise, ocorre um tipo de deslocamento dos conteúdos do inconsciente para o pré-consciente. Os sentimentos ligados ao passado do paciente e a projeção desses aspectos na figura do analista são revividos e podem ser ressignificados em uma transferência que seja conduzida de forma saudável. Se a transferência ela ocorrer de forma saudável e produtiva, por meio da boa condução e do manejo do analista, então o analisado se verá capaz de seguir o seu processo de amadurecimento de forma autônoma e independente. Já na relação professor-aluno, tal como na análise, na psicanálise, a transferência redita os impulsos e fantasias impressas nos primeiros anos de vida, a partir das relações parentais e fraternais, são feitas ali no vínculo, no seio familiar, que foram determinados para o sujeito na sua constituição, na formação daquela pessoa, daquele indivíduo. E aí é estabelecido a transferência nessa relação que torna possível a aprendizagem. Mas espera aí, transferência, tornar possível uma transferência que é similar à transferência que ocorre na psicanálise, do paciente para o analista, mas ocorre aqui agora do professor, do aluno para o professor, e essa transferência, ela pode tornar possível a aprendizagem, mas como assim, Paula? Bem, na relação pedagógica, a transferência faz com que o aluno se volte para a figura do professor. O professor é para o aluno aquele que sabe como ensiná-lo. O aluno é capaz de imaginar a figura do professor, de imaginar na figura do professor simpatias, antipatias também, que na realidade provavelmente nem existem. Né? Pode criar imaginações sobre aquela figura ali que ele está à sua frente e foi idealizado de alguma forma. Do ponto de vista da psicanálise freudiana, a transferência ela exibe o tipo de laço social que se constitui no ambiente familiar da criança. Freud explica. Segundo Freud, na escola, o professor é alvo de transferência por parte do aluno. E o que se transfere são relações passadas, ou seja, o modelo de relação experimentado na infância. Na escola, os professores, nas palavras de Freud, passam a ser nossos pais substitutos. Se o professor não aceita esse lugar de substituto, não viabilizando o interesse dos alunos pelas vivências externas, logo este se mostrará avesso ao professor e ao saber que aquele professor tem para passar, tem para poder auxiliar na construção.
Essa resistência do lado do aluno, ela se apresenta sobre a configuração do fracasso escolar. Significa que esse aluno não vai ter um bom desempenho, ou não vai mais para a escola, ele vai evadir. É importante ainda compreender que não é possível ensinar se não houver transferência. Se não houver essa transferência, essa idealização, né, de alguma figura lá do seio familiar para o professor, não vai haver aprendizagem. O aluno deve supor, porque o aluno, para que a aprendizagem ocorra, ele deve supor que o professor tem um saber, ele tem algo para passar para ele, tem algo a ensinar. A partir dessa suposição ou da ausência dessa suposição é que o professor se funda. É aí que a figura do professor vai se instaurar como uma figura de autoridade, uma figura que vai ser influenciadora para esse processo de aprendizagem e de desenvolvimento, né? Então, é a partir dessa suposição ou de sua ausência que o professor se funda, ou não, como figura de autoridade. Quando a transferência, pessoal, é instalada, a figura do professor é esvaziada de sentido e é preenchida pelo aluno conforme sua fantasia. Nesse sentido, transferir é atribuir um sentido especial àquela figura ali, né, determinada por um desejo. O professor colhido pela transferência, ele passa a fazer parte do inconsciente do aluno. E a partir desse lugar que é colocado e que será escutado. Ou seja, tudo que o professor disser será escutado através dessa posição particular que ocupa no inconsciente do sujeito. Por exemplo, não é raro, né, nós encontrarmos pessoas, e até mesmo algum de vocês aqui hoje, né, pode testemunhar que sua escolha profissional, a profissão que você tem hoje, que você almeja ter, ela tem a influência de um de seus professores favoritos. Estou certa? Lembrou de alguém ou se identificou de alguma forma? Bem, o aluno interessa, né? Ao aluno interessa que aquele professor suporte o lugar a ser destinado na transferência. Porém, para o professor, isso nem sempre é uma tarefa fácil, visto que nesse lugar o seu sentido como pessoa é esvaziado para dar lugar a outro que ele desconhece. O melhor seria que o professor renunciasse do mesmo modo que o analista renuncia, o lugar de seu ideal, do seu eu, né? E assim poderia deixar de corresponder às expectativas. Ele tem que deixar aquele lugar idealizado pelo aluno e deixar de corresponder às suas expectativas transferenciais, ajudando a se livrar do seu passado. Então, ele tem que auxiliar, ele tem que tentar, tal como analista, deixar de corresponder às expectativas ali que ele lhe deu naquele processo de transferência e ajudar a se livrar desse passado para poder conseguir seguir. Porém, a tendência é que o professor faça uso do lugar e do seu poder que lhes são conferidos para impor ao aluno suas ideias, seus valores, né? Aí influencia fortemente, ou seja, impõe o seu próprio desejo. Cedendo a essa tentação, cessa o poder desejante do aluno. Ao se mostrar detentor do saber absoluto, o professor se coloca como um ser completo, possuidor daquilo que falta ao aluno e que pode completá-lo. A tarefa do professor se resume a contribuir para a formação de um ideal e tem a função reguladora. O aluno, por sua vez, ele poderá aprender conteúdos, gravar informações, espelhar fielmente o conhecimento do professor, mas provavelmente não sairá dessa relação como um ser pensante, como um sujeito pensante. E é isso que nós queremos. Por isso que esse processo de transferência ele vai acontecer, mas o professor tem que ajudar a fazer a contratransferência, né? Ajudar com que ele se livre desse passado e siga seu caminho de maneira autônoma, né? Como um sujeito pensante.
sem ficar aprisionado ao desejo do seu professor, as opiniões daquele professor, né? Sem que ele seja tolhido no seu crescimento e autonomia intelectual. Ok? O conhecimento da teoria psicanalítica dá a nós, professores e professoras, uma melhor condição de enfrentarmos os conflitos vivenciados na sala de aula. Partindo disso, a primeira coisa a se pensar é: mas de que sujeito nós estamos falando? Ao ter essa questão como a norteadora de todas as nossas ações na sala de aula, é possível reconhecer processos subjetivos que interferem nas relações e nas produções escolares, presentes em todos e, ao mesmo tempo, reconhecer as particularidades de cada estudante e de cada educador. Dessa forma, as propostas de projetos a serem desenvolvidas em longo prazo do contexto educacional são a resposta mais acertada para colocar tais contribuições em prática. Por exemplo, ao propormos projetos direcionados a famílias, estudantes, equipes escolares, alinhados ao mesmo discurso, nós estamos oferecendo pontos de vista sobre os variados fenômenos no contexto escolar, que até então não eram reconhecidos. E isso possibilita acima de tudo, mais saúde psíquica e emocional. E hoje, pessoal, né, com tudo isso que eu falei e com todo o conhecimento que nós temos das questões do adoecimento mental e emocional que aflige a sociedade hoje e afeta as nossas escolas, nós podemos reconhecer a importância do quão isso é necessário, né? Ter mais saúde psíquica e mental. Afinal, é um consenso que para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra, para que a aprendizagem ocorra de forma saudável, não só a aprendizagem, mas o processo de ensinagem, para que ela ocorra da melhor forma possível, os estudantes precisam estar saudáveis emocionalmente. Da mesma forma que a transmissão de um saber a ser dado à equipe escolar, ela depende dessa saúde psíquica. Ao mesmo tempo, é necessário também reconhecer que nós, enquanto professores, você, enquanto professores, também precisamos estar bem. É o nosso autoconhecimento, a capacidade que nós termos de nos conhecermos, ela será uma eficaz estratégia para que nós tenhamos, né, mais forças para poder enfrentar a luta cotidiana que travamos nas escolas, com as imensas dificuldades. Por isso, é importante compreendermos e ter em mente que, se desejamos ser um bom professor, uma boa professora, um bom educador, uma boa educadora, devemos cuidar primeiro de nós mesmos. É isso mesmo, cuidar primeiro de nós mesmos, zelando pela nossa saúde mental, emocional, pela nossa autoestima, pelo nosso humor, pelas nossas emoções, pelo nosso bem-estar. Nenhuma pessoa insatisfeita com o que é ou com o que faz pode fazer alguém se sentir bem ou feliz. Por fim, certamente você que está me ouvindo agora deve concordar comigo. O professor no trabalho diário com seus alunos, ele não vai se tornar um clínico, um analista, um psicanalista. Nem pode escutar o aluno como o psicanalista faz, dando lugar ao inconsciente, fazer todo esse trabalho da psicanálise. Mas, por outro lado, esses conhecimentos que a psicanálise nos dá pode nos ajudar a avançar em muitas questões, não só com relação ao que podemos conhecer do outro, mas também sobre nós mesmos. Então, podemos avançar sim, e a psicanálise nos ajuda a avançar em muitas questões que se apresentam no processo de ensino-aprendizagem.
Por hoje é só, finalizamos aqui a terceira parte da videoaula 3. E até breve.